Olá, aluno! Bem-vindo ao nosso canal Fundamentos Aulas Online. E na aula de hoje vamos resolver exercícios de gráficos de movimento uniforme e movimento uniformemente variável. Como eu disse anteriormente, é necessário que façamos exercícios para consolidar toda a teoria vista até aqui, ok? Por isso, então, essa aula para que você, de fato, entenda como aplicar a teoria vista para movimento uniforme e movimento uniformemente variável, ok? Vem comigo. Exercícios de mu e move. Esse primeiro exercício tirado da prova do Enem. Vamos ver como o Enem cobrou esse assunto. Diz assim: em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir, ok? Um gráfico. A primeira coisa que a gente tem que observar num gráfico são as suas coordenadas. Que tipo de gráfico é esse? É um gráfico de velocidade por tempo, ok? Então, um gráfico de velocidade por tempo. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante. Então, ele quer saber em que intervalo a velocidade é constante. O que significa velocidade constante? Ela não varia ao longo do tempo. A velocidade permanece sempre o mesmo valor ao longo do tempo. Isso significa que a velocidade é constante, ok? Então, letra A, entre 0 e 1 segundo, vamos então ver esse intervalo no gráfico. Ó, aqui é o eixo do tempo. Entre 0 e 1 segundo, a velocidade ela permanece constante ou varia? A gente percebe que ela varia. Ó. No tempo 0 a velocidade é 0 e no tempo 1 a velocidade já é 6. Então, variou ao longo do tempo. Então, ela não permaneceu constante. Então, eu risco aqui, velocidade não é constante, ok? Entre 1 e 5 segundos, ó, 1 e 5 segundos, ou seja, nesse intervalo de tempo aqui, como é que se desenvolveu a velocidade? Ó, a velocidade era 6, no tempo 1 segundo, ok? Aqui, ó, no tempo 1 segundo, era 6, e foi para 11, ó, entre 10 e 12, 11. Ou seja, a velocidade variou ao longo do tempo, então também não foi constante, ok? Entre 5 e 8, ó, entre 5 a velocidade é 11 e 8, aqui 8, a velocidade 11 também. Ou seja, nesse intervalo, em todo esse intervalo aqui, ó, a velocidade permaneceu constante, ou seja, o mesmo valor 11 em todo esse intervalo de tempo. Então, essa é a nossa resposta. No intervalo entre 5 a 8 segundos, a velocidade permaneceu constante, ou seja, o mesmo valor ao longo do tempo, ok? Entre 8 e 11, ó, entre 8 e 11, tá aqui, ó. Perceba que ela teve uma variação. De 11 foi para 10. Então, variou, certo? Entre 12 e 15. Entre 12 era 9. Aqui 9. E 15. 15 aqui variou também. Ela foi para... Se aqui é 5, eu diria 5,5, porque está na metade. 5,5. Então, variou também. Então, a nossa resposta, letra C. Tudo bem, aluno? Vamos, então, para a próxima questão. Questão da Unesp, São Paulo. Os gráficos da figura representam as posições de dois veículos, A e B, deslocando-se sobre uma estrada retilínea em função do tempo. A partir desses gráficos, é possível concluir que no intervalo de 0 a t, então ele faz várias afirmativas a respeito desse gráfico que representa o movimento de dois veículos, A e B. Então vamos ter que avaliar cada uma das alternativas e ver se é verdadeira ou falso, ok? Primeira coisa que a gente tem que perceber no gráfico, já disse isso antes, vou ser repetitivo para que você de fato entenda. Qual a primeira coisa que a gente tem que verificar no gráfico? Que tipo
de gráfico é apresentado? Esse é um gráfico de posição por tempo, certo? Outra coisa muito importante é que a forma do gráfico vai te dizer qual é o tipo de movimento. Por exemplo, se for um gráfico de espaço por tempo, se for uma reta, o movimento é uniforme. Se for uma parábola ou um arco de parábola, o movimento é uniformemente variável. Então, grava isso, aluno. A forma do gráfico vai te dizer qual o tipo de movimento. Num gráfico de espaço por tempo, se for uma reta, é um movimento uniforme, uma reta crescente ou decrescente. Se for uma reta constante, significa que ele está parado, ou seja, a sua posição não varia ao longo do tempo, ele está parado, ele está em repouso, ok? Então, se for uma reta crescente ou decrescente, movimento uniforme. Se for uma parábola, é movimento uniformemente variável. E se for uma reta na horizontal, significa que ele está em repouso, certo? Vou até escrever isso. Ó. Se for uma reta na horizontal, significa que ele está em repouso. Ok? Então, a forma do gráfico vai te dizer qual é o tipo de movimento. O que a gente observa? Gráfico de espaço por tempo são duas retas. Então, tanto o veículo A quanto o veículo B estão em movimento uniforme, ou seja, a sua velocidade é constante, certo? Ele percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais, ok? Vamos, então, avaliar as alternativas. A velocidade do veículo A é maior que a do veículo B? Pois então, ele quer saber se a velocidade de A é maior, né, do que o do veículo B. Como a gente faz para avaliar a velocidade no gráfico de espaço por tempo? Pois bem, para avaliarmos a velocidade, a gente tem que olhar a inclinação da reta. Ok? A inclinação da reta vai nos dizer se a velocidade é maior ou menor, ou se eu tiver ali os valores, qual o valor da velocidade. Então, a inclinação. Então, perceba aqui, ó, o veículo A tem essa inclinação alfa. O veículo B tem essa inclinação. A inclinação é esse ângulo que a reta faz com a horizontal, ok? Tem a inclinação beta, certo? E a tangente desse ângulo vai me dar a velocidade. Então, se eu calcular aqui, ó, a tangente de alfa, qual vai ser a tangente de alfa? Tangente cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó, lembrando que isso daqui é um triângulo retângulo. Então, ó, cateto oposto, 3 unidades. Por que você botou 3 unidades? Porque ele está dizendo aqui que é posição por tempo. E ele não me disse se é em metros ou se é em quilômetros. Então, eu vou utilizar uma genérica. Genericamente, 3 unidades. Então, ó, 3 unidades sobre esse mesmo intervalo de tempo. Vou botar assim, ó, delta t. Delta t. Essa vai ser a nossa velocidade. E a tangente de beta? Também, ó, 3 unidades, ó. 1, 2, 3, cateto oposto, 3 unidades, 3 quadrinhos aqui, ó. 1, 2, 3, nesse mesmo intervalo de tempo. Perceba, então, que eles têm a mesma velocidade, ó. Mesma velocidade, mesmo valor de velocidade, ok? Então, a velocidade do veículo A é maior que a do veículo B? Não, ok? Nesse caso, aluno, não precisaria nem fazer conta. Basta que você olhe e perceba, são duas retas paralelas. Se elas são paralelas, elas têm a mesma inclinação. Logo, você deduziria que a velocidade é igual, ok? Eu só fiz a conta para deixar claro como a gente extrai a velocidade num gráfico de espaço por tempo em que nós estamos no movimento uniforme, ok? Tudo bem? Então, errado. A aceleração do veículo A é maior
que a do veículo B? Pois então, se o movimento é uniforme, a gente sabe que no movimento uniforme a velocidade é constante, não tem aceleração. Aceleração é a variação da velocidade. Se a velocidade não variou, a aceleração é nula. Então, também não, certo? O veículo A está se deslocando à frente do veículo B. Então, como é que eu faço para saber a posição de A em relação a B? Pois bem, esse é um gráfico de posição por tempo, ok? Então, olha só. No tempo zero, o veículo A, no tempo zero, o veículo A estava 2 unidades à frente. No tempo zero, o veículo A estava 2 unidades na frente de B, ok? E no tempo 2 aqui, ele vai estar aqui, ó, mais ou menos aqui, 4. Ele vai estar aqui, ó, 1 unidade, e aqui ele vai estar 3 unidades. Perceba que sempre o veículo A vai estar na frente do veículo B. Por quê? Porque a posição de A é superior à posição de B. Perceba que o gráfico de A, o gráfico posição por tempo, está sempre acima do gráfico do veículo B. Então, isso significa que ele vai estar na frente. Então, essa, sim, é a nossa resposta, ok? Vamos verificar por que a D e a E estão erradas. Os veículos A e B estão se deslocando um ao lado do outro? Não necessariamente, como eu havia dito inicialmente aqui, no espaço A, no tempo igual a zero, o A está a 2 unidades à frente e o veículo B está no marco 0. O A está no marco 2 e o B está no marco 0, certo? Então, eles não estão um do lado do outro, eles vão com velocidade constante, certo? Eles estão com a mesma velocidade, mas isso não significa que está um do lado do outro, ok? Então, alternativa equivocada. A distância percorrida pelo veículo A é maior que a percorrida pelo veículo B? Também não. Por que não? Perceba que ele diz a distância percorrida. O que é a distância percorrida? É a variação do espaço. A variação do espaço de A e de B são diferentes. Ó. O A saiu do marco 2 e foi até o marco 3, 4, 5. 5 unidades. Então, ele saiu do 2 e foi até o marco 5 unidades. O veículo B saiu do marco 0 e foi até 0 e foi até o marco 3 unidades. A variação entre 2 e 5 é 3. Entre 0 e 3 é 3. A variação, a distância percorrida foi igual para os dois. Tudo bem? Então, a distância percorrida pelo veículo A é maior que a do veículo B? De jeito nenhum. Eles tiveram o mesmo deslocamento. Ok? Tudo bem? Então, resposta correta, letra C. Ok? Próxima questão. Um objeto se desloca em uma trajetória retilínea. O gráfico a seguir descreve as posições do objeto em função do tempo. Então, qual a primeira coisa que a gente tem que observar no gráfico? É verificar que tipo de gráfico é esse. É um gráfico de espaço por tempo. Ok, um gráfico de espaço por tempo. Analise as seguintes afirmações a respeito desse movimento. Então, ele dá 3 afirmações e quer saber qual delas é certa ou é errada, qual delas estão corretas, ok? Ou correta. Entre 0 e 4 segundos, o objeto executou um movimento retilíneo uniformemente acelerado? Vamos lá, vamos analisar esse gráfico. Entre 0 e 4 segundos. Qual é a forma do gráfico? A forma do gráfico, espaço por tempo, é uma reta. Entre 0 e 4 segundos é uma reta. Se é uma reta, o movimento é uniforme. Se fosse parábola, seria
uniformemente variável. Então, é um movimento uniforme. Então, entre 0 e 4, o objeto executou um movimento retilíneo uniformemente acelerado? Não, ele não tem aceleração, certo? Acelerado é só no movimento uniformemente variável, ok? Então, alternativa errada. Entre 4 e 6 segundos. Entre 4 e 6 segundos, ok? Tá aqui. O objeto se deslocou 50 metros. Muito cuidado, muitos alunos se equivocam porque olham aqui, ó, 4 e 6 segundos, marco 50. Ah, sim, 50 metros. Errado. Se deslocou, deslocamento é variação de espaço. Entendido? Ele, entre 0 e 6 segundos, ele permaneceu no marco 50. Ele não se deslocou 50 metros. Tudo bem? Olha a diferença entre variação de espaço e marco, certo? Uma coisa é eu estar no marco 50 metros, ali paradinho ao longo do tempo. Outra coisa é eu ter uma variação de 50 metros. Por exemplo, eu saí do marco 20 e fui para o marco 70. Eu me desloquei 50 metros, de 20 para 70, 50 metros. Aí sim, me desloquei 50 metros, ok? Tudo bem? Isso não significa que eu estou no marco 50. São coisas diferentes, ok? Então, também, opção equivocada. Entre 4 e 9 segundos. Olha, entre 4 e 9 segundos, ok? O objeto se deslocou com uma velocidade média de 2 metros por segundo. Vamos, então, aqui raciocinar. O que é velocidade média? É delta S sobre delta T. É variação de espaço. Lembrando que delta é sempre final menos inicial. Então, vejo aqui no gráfico, entre 4 e 9. Em 9, ele está na posição 60. Então, final 60 menos o inicial. No 4, ele está no marco 50. Certo? E qual foi a variação de tempo? Entre 4 e 9, 9 menos 4, isso então aqui em cima vai dar 10 dividido por 5, ou seja, 2 metros por segundo. Essa então é a minha velocidade média, questão correta. Tudo bem? Essas definições, esses conceitos, por isso que os conceitos são importantes. O que é variação? É o delta, né? Que é sempre o final menos o inicial. Tudo bem? Então, correta só o 3. Letra C. Ok, aluno? Vamos para a próxima questão. Questão 4 diz assim: o gráfico da figura representa a distância percorrida por um homem em função do tempo. Qual o valor da velocidade do homem quando t é igual a 5 segundos e t igual a 20 segundos? Então, ele quer saber a velocidade desse móvel do homem no tempo 5 segundos e no tempo 20 segundos. Ó. O tempo 5 segundos, ele está aqui, certo? E no tempo 20 segundos, ele está aqui, ok? Qual é a primeira coisa que a gente tem que verificar no gráfico? Eu já disse isso e vou repetir. É que tipo de gráfico é esse? Esse é um gráfico de espaço por tempo, ok? Gráfico de espaço por tempo. Se for uma reta crescente ou decrescente, é movimento uniforme. Se for uma parábola, é movimento uniformemente variável. O formato do gráfico vai te dizer qual tipo de movimento, ok? Então, nesse primeiro trecho aqui, ó, entre 0 e 10, temos uma reta, ou seja, temos um movimento uniforme. E nesse outro espaço aqui, ó, entre 10 e 30 segundos, nós temos ali o móvel estacionado numa mesma posição. Ó. Perceba que o tempo está passando e ele está sempre no mesmo marco, no marco 40, ou seja, ele está em repouso, certo? Então, ele aqui está em repouso. Está parado numa mesma marcação, ok? De espaço. Tudo bem?
Então, ele pergunta qual é a velocidade em t igual a 5. Pois bem, a gente sabe que quando o movimento é uniforme, a tangente do ângulo de inclinação da reta vai nos dar a velocidade. Então, a velocidade vai ser igual a tangente do ângulo. Vou chamar aqui de alfa, vai ser igual a essa tangente. Como é que a gente extrai a tangente? Cateto oposto, lembra? Cateto oposto. Isso daqui é um triângulo retângulo. Vou até desenhar aqui para ficar bem ilustrado. Triângulo retângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Essa variação aqui, ó, de 0 a 40, variou 40. E de 0 a 10, variação de 10. Certo? Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso vai dar 4 metros por segundo. A velocidade é constante em todo esse trecho, movimento uniforme. Tudo bem? Então, entre 0 a 10 segundos, a velocidade se manteve constante. Então, no intervalo t igual a 5 segundos, a velocidade era 4 metros por segundo. E no tempo igual a 20 segundos, a gente viu que ele estava em repouso. Então, a velocidade é 0, certo? Porque ele está em repouso. Em repouso, a velocidade é 0. Tudo bem? Então, tá lá a resposta. Ok, aluno? Vamos para a próxima questão. Questão 5 diz assim, a questão bem interessante. Diz o seguinte: o espaço, posição de um móvel varia com o tempo, conforme o gráfico abaixo. Então, a gente tem, ó, um gráfico de espaço por tempo. Sempre temos que verificar qual é o tipo de gráfico, espaço por tempo. Esse gráfico, espaço por tempo, é uma parábola. Pergunto a você, qual é o tipo de movimento? Se o gráfico é uma parábola, logo movimento uniformemente variável. Tudo bem? Ok. Daí ele pergunta, pede-se determinar o espaço, posição inicial S0, certo? Então, vamos lá. Vamos determinar qual é o espaço inicial. O que é o espaço inicial? É o marco em que o tempo é igual a 0, ou seja, qual o marco que ele iniciou o movimento. Então, o tempo está aqui, ó, o eixo do tempo está aqui no tempo igual a 0. Qual foi o marco de espaço? 8. Então, nosso espaço inicial é 8 metros. Ok, aluno? Depois ele pergunta o instante TI em que o móvel inverte o sentido do seu movimento. O instante em que ele inverte o sentido do movimento. Vimos na teoria que o móvel inverte o sentido do movimento quando no vértice da parábola, certo? Por que no vértice? Porque é assim, ó, aluno. Ele está tendo aqui o movimento no sentido negativo dos espaços. Então, ele está vindo na marcação no sentido negativo, o espaço está decrescendo. Chegando aqui, ele inverte o seu movimento. Ele passa a trafegar no sentido positivo. Ele muda de sentido, certo? E nesse momento em que ele muda de sentido, a sua velocidade vai a 0. Tudo bem? Então, um instante t igual a 3 segundos. Tem uma outra forma de você também prever. Num gráfico de espaço por tempo, quando eu traço a reta tangente ao gráfico, quando essa reta tangente ela não é inclinada, é onde a velocidade é 0. Como assim, Eduardo? Explique isso melhor. Por exemplo, se eu pegasse esse instante de tempo aqui, ó, T2. T2 vai ter que velocidade? Eu traçaria a reta tangente aqui. E essa tangente aqui, desse ângulo aqui, me daria a velocidade no tempo T2. Se eu pegar, por exemplo, esse instante aqui, ó, T1,
e traçar a reta tangente, eu teria essa inclinação beta. Se eu perguntasse a você, qual que é a reta que está mais inclinada? Alfa ou beta? Aqui, ó, beta está mais inclinado, alfa está mais inclinada que beta. Então, eu posso dizer que a velocidade em T2 é maior que a velocidade em T1 nesse instante de tempo T1, certo? Então, no gráfico de espaço por tempo, quando eu traço a reta tangente à curva, eu tenho ali a inclinação, a tangente da inclinação vai me dar a velocidade, ou seja, quanto mais inclinado for a reta, maior vai ser a velocidade naquele ponto. Aqui no vértice da parábola, a inclinação é nula, então sinaliza para mim que a velocidade naquele ponto é nula, tudo bem? Outra forma de você verificar a velocidade, fazer análise da velocidade, ok? Então, t igual a 3 segundos é onde a velocidade é 0, ok? E o instante em que passa pela origem dos espaços, posição no marco zero. Ele quer saber em que instante ele passa pelo marco zero. Ó, o marco zero está aqui. Em que instante ele passa por esse marco? Ó, no instante 2 e no instante 4. Então, t igual a 2 e t igual a 4. Nesses dois instantes, ele passa pelo marco zero. Ok, aluno? Tudo bem? Perceba como é rico as informações quando se tem o gráfico. Você pode dali obter várias informações, ok? Em um só gráfico. Tudo bem? Letra B. Letra B, ele pergunta o intervalo de tempo em que o movimento é progressivo e o intervalo de tempo em que o movimento é retrógrado. Então, ele quer saber em que intervalo o movimento é progressivo, em que intervalo o movimento é retrógrado. Lembrando a você o que é velocidade, o que é intervalo, movimento progressivo. Movimento progressivo é aquele em que, quando o tempo aumenta, os espaços de tempo também aumentam. Retrógrado é quando o tempo aumenta, os espaços de tempo, os espaços diminuem, não espaço de tempo, o espaço diminui, ok? Então aqui, ó, perceba você que de 0, do tempo igual a 0, até o tempo igual a 3, perceba você que a marcação dos espaços foi diminuindo, ó. Ele iniciou seu movimento no marco 8 e foi descendo, ó, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e foi até menos 1. Ou seja, no tempo entre 0 e 3 segundos, o movimento foi retrógrado. Por que retrógrado? Porque o tempo foi passando e a marcação dos espaços foi diminuindo, certo? Ou seja, em outras palavras, a sua velocidade foi menor que 0. Tudo bem, aluno? Beleza. E no tempo maior que 3 segundos, ó, no tempo maior que 3 segundos, a marcação do espaço foi aumentando. Olha, aqui ele estava no marco menos 1, depois ele foi para o marco 0, depois ele foi para o marco, sei lá, 5, 6, 7, 8, ou seja, o tempo foi passando e a marcação foi aumentando. Então, movimento progressivo. Então, vou fazer aqui uma linha. Então, daqui para cá, a velocidade é negativa e daqui para cá, a velocidade é positiva. Tudo bem, aluno? Beleza. Então, tá lá a resposta. Agora, continuando o mesmo gráfico, ele faz a seguinte pergunta: o intervalo de tempo em que o movimento é acelerado, em que o movimento é retardado. Vimos na teoria que para classificar o movimento acelerado, V e aceleração, velocidade e aceleração tem que ter os mesmos sinais.
ou ambos positivos ou ambos negativos. E para o movimento ser retardado, ambos, aceleração e velocidade, tem que ter sinais contrários, enquanto um é positivo, o outro é negativo. Tudo bem? Então, vamos analisar agora os sinais. Primeira coisa que a gente vai verificar aqui é o sinal da aceleração. Como é que a gente sabe qual é o sinal da aceleração? Pela concavidade. Aqui essa parábola ela tem concavidade voltada para cima. Então isso me diz que a aceleração é maior que zero. Em outras palavras, a aceleração é positiva. Ok, aluno? Pois bem, a gente viu no exercício anterior, no item anterior, que de 0 a 3 segundos, a velocidade é negativa. Menor que zero. Menor que zero por quê? Porque os espaços vão diminuindo ao longo do tempo. E de 3 segundos em diante, a velocidade é positiva. Por quê? Porque os espaços vão aumentando ao longo do tempo. Tudo bem? Pois bem, agora vamos analisar se o movimento é acelerado ou retardado. Perceba você que aqui, ó, de 0 a 3 segundos, V e A têm sinais opostos. Logo, o movimento é retardado. Não confunda retardado com retrógrado. Retardado é a aceleração diminui, a velocidade diminui ao longo, o módulo da velocidade diminui ao longo do tempo. Tudo bem? Certo? E aqui, no tempo maior que 3 segundos, nós temos V e A tem o mesmo sinal. Isso caracteriza que o movimento é acelerado. Tudo bem? Então, ele é retardado entre 0 e 3 segundos e acelerado acima de 3 segundos. Tudo bem? Então, para classificar em acelerado ou retardado, depende do sinal da aceleração e da velocidade. Ok? Então, já respondemos aqui a letra C. O intervalo de tempo em que o movimento é acelerado e em que é retardado. Beleza. Depois, na letra D, ele pergunta qual é a função horária do espaço. Pois então, a gente tem aqui a parábola, certo? Então, ele quer saber qual é a função horária, né? Qual é a função que descreve essa parábola. Para, então, a gente encontrar qual a função dessa parábola, a gente precisa ter pelo menos 3 pontos dados. E aqui ele deu as raízes e deu também o ponto em que a parábola cruza o eixo Y, o eixo dos espaços, ok? Só esses 3 pontos já vai ser suficiente para a gente montar a função do segundo grau que corresponde a essa parábola, certo? E para isso, então, eu vou pegar a função canônica de segundo grau. A função canônica diz assim, ó, essa função ela é descrita por a x menos x1 e x menos x2, sendo x1 e x2 as raízes. Perceba que eu botei f de x, certo? Essa é a descrição da função de segundo grau lá na matemática. Só que eu vou trazer agora para a física, eu vou mudar as coordenadas. Eu estou trabalhando assim, com o eixo y e o eixo x. Só que aqui o eixo y é o espaço e o eixo x é o tempo. Então, eu vou escrever de outra forma. S em função do tempo, o espaço em função do tempo, vai ser igual a t menos, vou deixar assim, x1 e t menos x2. E nós sabemos que x1, que é as raízes, são 2, que é aqui, ó, 2, e 4. 2 e 4, ok? E nós temos também aqui um terceiro ponto, que é esse ponto aqui. Quando tempo é igual a 0, o y é igual
a 8. Então, esses 3 pontos aqui vão ser necessários para eu montar a função. Então, vamos lá. Então, ó, eu vou substituir as raízes S de t igual a t menos 2 e t menos 4, ok? Agora eu vou substituir esse outro ponto aqui, x igual a 0 e s, né, o t igual a 0, o s igual a 8. Então, vamos lá. 8 igual a no t eu substituo por 0, menos 4. Tudo bem? Para achar o valor de a. Então, 8 é igual a menos 2 vezes menos 4. 8 é igual a vezes 8. Logo, a é igual a 1. Ok? Então, como é que ficaria essa função? Ficaria st igual a 1, que o a é igual a 1, substituindo aqui, 1, t menos 2 e t menos 4. Tudo bem? Vou fazer a distributiva para ela ficar com aquela cara de x2, x e termo independente. Então, vai ficar t2 menos 6t mais 8. Ok? Tá aí a minha função de horária do espaço por tempo. Tudo bem? Então, aqui é a função espaço por tempo. Ok? Essa, então, é a minha função horária do espaço. Fiz, então, a letra D. Daqui, a gente pode já estabelecer a similaridade dos parâmetros. A gente sabe que a função que descreve é aquela espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Aqui eu já posso trazer aqui a correspondência. Ó. S0, 8. A velocidade, aqui, ó, menos 6. Velocidade inicial é igual a menos 6. E a aceleração, ó, muito cuidado com a aceleração. Aqui é como se tivesse 1. Então, aqui, ó, 1 igual a 1/2 de a. 1/2 vezes a. Então, aqui, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui, metros por segundo e aqui, metros. Ok? Pois bem, então, já obtive todos os parâmetros de espaço inicial, velocidade inicial e de aceleração. Daí, na letra, fiz a letra D. Na letra E, vou fazer aqui a letra E, ele me pergunta a função horária da velocidade. A função horária da velocidade, nós sabemos qual que é. V igual a VAT. Ok? Então, V, qual é a velocidade inicial? Menos 6. Menos 6. E a aceleração, nós sabemos que é 2 mais 2t. Está aí a equação da velocidade, ok? Na letra E ele pergunta a função horária da velocidade e sua representação gráfica. Ele pede também a sua representação gráfica. Vamos então, vou fazer aqui no cantinho a representação do gráfico da velocidade por tempo. Então, perceba que no tempo igual a 3, a velocidade vai a 0. Então, aqui, ó, no tempo igual a 3, a velocidade tem que ser igual a 0, ok? Beleza. Eu posso fazer esse gráfico olhando para a função de espaço, ok? E eu posso também fazer olhando para essa função aqui, ó. Menos 6 mais 2t e desenhá-la. Eu vou fazer do primeiro modo, olhando o gráfico de espaço e tentar traduzir aqui para o gráfico de velocidade. Então, ó, no tempo igual a 3 segundos,
A gente viu que a velocidade era zero. Então, aqui, ó, velocidade igual a zero. Então, a gente sabe que o gráfico de velocidade por tempo no movimento uniformemente variado é uma reta, ok? E essa reta, ela pode ser crescente ou decrescente. Nesse caso aqui, ela é uma reta crescente. Por que crescente? Porque a aceleração é positiva. Então, ela vai ter que ser uma reta crescente. Então, a gente já viu que ela é uma reta crescente que passa pelo marco zero. Pergunta a você, qual é a velocidade inicial? Vimos que a velocidade inicial é menos 6. Então, ela vai ter que passar aqui, ó, no marco menos 6. Então, ela vai ter que sair aqui do marco menos 6, passar pelo 3 e subindo. Aqui, imagina aqui que é reto, tá, gente? Sou muito ruimzinho de desenho, mas deu para entender. Tá aí o meu gráfico de velocidade por tempo. Ah, Eduardo, posso botar os outros valores? Pode, você pode aqui, ó, para 4. Aí você vai lá e faz o cálculo aqui, ó. É 2 vezes 4 mais 8. Mais 8 menos 6, 2. Então aqui, ó, 2, certo? Mas aquele conceito lá da matemática. Para determinar uma reta, eu preciso só de 2 pontos. Se eu tenho V inicial e tenho o ponto onde ele passa pelo marco zero, eu já consigo aí ter 2 pontos e traçar, então, uma reta, ok? Certo? Então, fiz então o gráfico de velocidade por tempo. E como é que seria o gráfico da aceleração por tempo? Ele pergunta isso na letra F, a função horária da aceleração por tempo. Pois bem, nós sabemos que no movimento uniformemente variável, a aceleração ela é constante, ela não muda, ok? O que muda é a velocidade, certo? Então, a aceleração é constante. Eu vou desenhar aqui em cima para poder vocês visualizarem melhor. Então, ó, o gráfico de aceleração por tempo vai ser uma reta constante, sempre marcando o valor de aceleração, que é quanto? Que é 2. Então, aqui, ó, 2 metros por segundo ao quadrado, constante, paralelo ali ao eixo do x, ao eixo do tempo, ok? Então, esse é o gráfico da aceleração por tempo. Tudo bem? A função horária. E qual a função horária? A função horária seria aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado, uma função constante. A aceleração não muda ao longo do tempo, ok? Tudo bem? Esse foi um exercício bem complexo, onde a gente viu todos os parâmetros da função do movimento uniformemente variável. Ok, aluno? Então, tá lá. A resposta. Pois bem, agora uma última questão para a gente encerrar aqui a nossa aula. O movimento de um objeto pode ser descrito pelo gráfico velocidade versus tempo, apresentado na figura a seguir. Sempre quando a gente tiver um gráfico, eu vou ser sempre repetitivo para que você fixe. O que a gente tem que observar? Que tipo de gráfico é esse? Esse é um gráfico de velocidade por tempo. Eu falei do gráfico de espaço por tempo. Quando o gráfico de espaço por tempo for uma reta, crescente ou decrescente, o movimento é uniforme. Quando for uma parábola, é um movimento uniformemente variável. Mas e no gráfico de velocidade? Pois bem, se no gráfico de velocidade por tempo for uma função constante, ou seja, uma reta na horizontal, o movimento vai ser uniforme. Agora, se for uma reta crescente ou decrescente, aí o movimento vai ser uniformemente variável. Nesse caso aqui, no gráfico de velocidade por tempo, é uma reta crescente. Logo, o meu movimento é um movimento uniformemente variável, ok? Muito cuidado com isso. Ok, pois bem, daí ele pergunta qual é a aceleração do objeto, né? E a distância percorrida em 5 segundos. Qual é a distância percorrida de 0 a 5 segundos? Pois bem, como a gente faz para que no gráfico velocidade por tempo a gente encontre a aceleração? A aceleração a gente encontra fazendo a tangente da inclinação, a tangente do ângulo de inclinação da reta. Então, aqui é a tangente de alfa. Então, num gráfico de velocidade por tempo, a aceleração é a tangente do ângulo
de inclinação. Como é que eu faço então aqui a tangente? Tangente é igual ao cateto oposto. Esse tamanho aqui segundo aqui a marcação é 20 e aqui é 10. Então, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente, 20 dividido por 10, que dá 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Tudo bem? Então, a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, já risco a letra B. Daí, ele quer a distância percorrida, certo? No intervalo de 0 a 5. Pois bem, como é que eu faço para extrair a distância num gráfico de velocidade por tempo? A distância no gráfico de velocidade por tempo ela é extraída fazendo a área abaixo da curva. Então, essa área aqui, abaixo da curva, no intervalo de 0 a 5, vai me dar a distância percorrida. Então, basta que eu faça a área dessa figura. Pergunto a você, que figura é essa daqui? Essa figura aqui é um triângulo. Como é que eu faço a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, a base, que é 5, vezes a altura, que é 10, dividido por 2. Então, a área vai ser igual a 5 vezes 10 dividido por 2. 5 vezes 5, 25 metros. Então, a distância percorrida, 25 metros. Mais uma vez aí, letra C. Tudo bem? Tudo bem esses conceitos, aluno? Então, ó, é muito importante que você faça bastante exercício dessa disciplina, dessa matéria que a gente acabou de ver, para que esses conceitos fiquem aí fundamentados aí na sua mente, ok? Resposta, letra C. Então é isso, chegamos no final da nossa aula, espero que você tenha entendido todos os conceitos. Eu fiz questão de explicar a matéria de uma forma bem minuciosa, com todos os detalhes. Os exercícios que eu trouxe aqui são exercícios ricos em detalhes, justamente para que você possa entender. E para que isso se fundamente aí na sua mente, é necessário fazer bastante exercício. E se ainda assim você tiver dúvida, esteja à vontade de comentar aí nos nossos comentários, solicitando dúvida, colocando a sua dúvida aí nos comentários, que eu terei o prazer de ir lá e esclarecer a você. Peço a você que contribua com esse canal para que a gente continue desenvolvendo esse trabalho aí gratuito, essas aulas gratuitas aí para você, para te ajudar a entender de fato essa matéria. E se ainda assim você desejar ter uma aula particular, esteja à vontade. Esse daqui é o meu contato, ok? Entre em contato e marque então a sua aula particular, caso haja necessidade, ok, aluno? Então é isso. Bons estudos e até a próxima!